num outro aspecto, num aspecto da fonte, né, da essência da nossa caminhada com Jesus, da nossa vida com Jesus. Quero falar sobre dois tipos de homens. Um que vive na atmosfera celestial, espiritual, este é chamado de crente vencedor. O outro, que foi chamado para ser vencedor, mas não vive como tal. Vive como um crente derrotado, que anda pelas suas paixões carnais, que anda pelas suas convicções naturais apenas, que são guiados pela carne, não pelo Espírito. Quero falar sobre quatro dimensões da fé. A quarta, ela é abundante, ela é poderosa. Então, queridos, olha, é muito importante. Pode avançar, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha que poderoso. Andai aonde? No quê? No Espírito. E é uma promessa: jamais satisfareis a concupiscência da carne. Pode abaixar o fundo mais um pouquinho. Porque a carne milita, luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Porque não faça o que quer. 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estão sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Ou seja, são os crentes que não vão reinar com Cristo. Aqueles que andam na carne vão produzir frutos da carne. O texto aqui não está dizendo de incrédulo ou ímpio. Não está comparando um crente espiritual com aquele natural, mas com o carnal. O natural é aquele que nunca nasceu de novo, mas o carnal é que mesmo nascendo de novo, escolhe andar pela sua carne e vai produzir frutos da carne, e que não vai herdar o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, um ânimo longo, persevera, em meio às dificuldades ele continua crendo, longânimo, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia. Primeira coisa que nós vemos então, queridos, olha, a fé ela tem 4 dimensões. Devemos chamar para viver em 4 estágios da nossa vida. A primeira coisa que nós vemos, primeiro, andar. Fomos chamados para andar no Espírito. Você foi chamado para andar no Espírito. Então a vida no Espírito é uma vida de fé. O justo viverá por meio da fé. O justo tem vida por meio da fé. Então Deus, Ele designou, Ele decretou, desde Gênesis, que a única maneira, a exclusiva maneira de receber dEle é através da fé na palavra dEle. Amém? A fé baseada na obra da cruz nos garante a vitória
e nos conduz ao sobrenatural. Sabe o que é angustiante, triste? É pessoas que nasceram de novo e eles desperdiçam uma vida abundante, prazerosa, no sobrenatural, para viver uma vida comum. Estão vivendo dias, anos, muitas vezes, de uma maneira natural. Eles vivem como se não conhecessem a Deus. Tomam decisões sem consultar o Espírito. Não há como viver uma vida abundante, cheia de poder e glória, de intimidade, se não for por meio da palavra e do Espírito. Deus só age por meio da sua palavra e por meio do seu Espírito em nós. Os dois andam juntos e são extremamente importantes. Não é importante, é vital, na verdade. Importante é fazer uma caminhada, importante é fazer uma dieta, importante é dormir bem, é importante. Mas uma vida de oração e de uma leitura constante da palavra é vital. É vida ou morte. É parte de quem você é. Assim como você acorda pela manhã, toma o seu café, almoça às 11 ou meio-dia. Alguns tomam café da tarde. Outros ainda jantam. Tem as 4 refeições durante o dia para manter-se ativo, né? Para poder repor as suas energias. Ele tem que ter uma boa alimentação para repor as suas calorias, para ter vida, para poder viver. Não, assim como naturalmente não há vida sem alimento, espiritualmente também não há vida sem o Espírito Santo e sem a sua palavra. Então, é impossível andar no Espírito se não for por meio da leitura da palavra e de uma vida de oração, adoração, de comunhão uns com os outros. Eu sei que isso é chover no molhado para muitos, mas o apóstolo Paulo fala: não vos canso de falar as mesmas coisas, porque é para a sua segurança. E muitas vezes nós não tropeçamos nas grandes pedras, mas nas pequenas, porque elas fazem toda a diferença. Precisamos, de uma maneira desesperadora, entender a nossa fragilidade sem Deus e corremos para Ele todos os dias, durante o nosso acordar. Senhor, eis-me aqui. E gastar um tempo, investir um tempo de solitude, de intimidade plena com Ele. Não estou falando de uma oração corriqueira, repetida e religiosa como uma reza, não. Mas é de um tempo onde eu abro o meu coração. E não apenas de uma oração monótona, mas uma oração da qual também eu me calo para ouvi-lo. Porque mais importante do que falar é ouvir o que o Espírito tem para mim. E Deus, Ele quer falar com você todos os dias. Amém? Mas só ouve a voz do Espírito quem anda no Espírito. Então, queridos, quando você nasceu de novo, a salvação, ela é Deus habitando e ressuscitando o seu espírito que estava morto. E agora o nosso espírito passa a ser um só com Ele, como diz em 1 Coríntios 6,17. Nos tornamos um só com Ele. Ele passa a habitar dentro de nós, muda a nossa natureza entre um pé de limão que produz limões azedos para um pé de laranja, um exemplo. Então mudou a natureza, muda também a conduta, muda o estilo de vida. Então é de se esperar e é natural aqueles que nasceram de novo viver uma vida para Jesus. Quem nasceu de novo anseia por Jesus, anseia por Ele. Mas se ele insistir viver uma vida sem intimidade, vai ser frustrado de uma maneira terrível. Eu ouso dizer, até pior que o ímpio. Porque o ímpio não experimentou o bom, o perfeito e agradável. Você sim, nós sim.
Nós experimentamos a glória de Deus na salvação. Nós experimentamos o amor de Deus. E se não continuarmos a viver e a experimentar presença e intimidade, nós ficaremos com aquilo que resta, o mundo e as suas concupiscências. Experimentaremos então, sabe, o resto que o mundo tem para oferecer para nós, que é morte, dia após dia, que é entulho, que é frustração, que é medo, que é poluição, sabe, isso nós somos rodeados de coisas que são terríveis, e vem para poder sujar os nossos pés espirituais. O mundo está cercado de poeira, carnais, e olha, a questão é não tanto que você é suja, mas tanto que você se limpa. E é por isso que eu preciso de todos os dias, desesperadamente, eu não saio de casa se não tiver um tempo com o Senhor na oração e na palavra. E quando eu saio, é como se eu saísse, escovasse o dente e lavar o rosto. Parece que está fedendo, porque a carne fede. E atrai predadores, leões que andam ao nosso derredor querendo nos tragar. Quem anda na carne, cheira a carne. As obras da carne tem um odor, mas as obras do Espírito têm um bom perfume de Cristo. Quem anda no Espírito exala o bom perfume que atrai a Deus e atrai outras pessoas. Carnais atraem carnais, espirituais atraem espirituais. Então, se você um dia sair de casa sem orar, lembre-se, é o mesmo que sair de escovar o dente e lavar o rosto. Você precisa ir parar rapidamente. Um dia eu fiz isso, saí de casa, eu não comprei a pasta de dente que faltava, saí de casa, não tinha. Eu falei, misericórdia, o que eu vou fazer? Saí mais cedo, orei primeiro, né? Senão fica 2 vezes pior. Orei, busquei de Deus, fui lá na cooperativa, comprei, fui lá no banheiro, escovei o dente e lavei o rosto. Pensa que coisa ruim, desagradável. É assim, viver na carne, é desagradável, é muito desagradável, é morte, é triste. Pessoas que vivem aquém das promessas, ele desperdiça, sabe, milagres, desperdiça intimidade, joga fora a presença de Deus. Porque ele muitas vezes, porque pensa que Deus está irado com eles, pensa que Deus o rejeitou, pensa porque eles pecaram, agora o Espírito Santo saiu deles, e o diabo sopra na mente de muitos dizendo, você pecou, o Espírito Santo já te abandonou. Aí eles pensam, já que o Espírito Santo foi embora, eu vou meter o pé na jaca mesmo. Mas pensa bem, você anda no Espírito, aonde você vai, você leva o Espírito Santo com você. Teve um homem em Coríntios que resolveu deitar com a sua madrasta. E o apóstolo Paulo fala, você não sabe que o Espírito Santo está em você? Que você é templo do Espírito Santo? Como que você vai levar o Espírito Santo para deitar, unir com uma meretriz, né? Mulher da vida, faz programa. O Espírito Santo, ele não fala assim, olha, você está querendo ir para um lugar estranho, vou ficar aqui, você vai sozinho. Não, você leva o Espírito Santo aonde você vai. Você pensou isso? Aonde nós estamos elevando o Espírito Santo? Quais os ambientes que nós estamos elevando o Espírito Santo? Percebe? Nós temos Ele habitando em nós permanente. Ele nunca irá nos abandonar. Jamais, porque Ele é o selo da nossa salvação. Ele é o penhor. O Espírito Santo não sai quando nós pecamos. Ele permanece frio e apagado, mas Ele continua lá. E basta um clamor, uma oração em línguas, uma adoração, que Ele volta, né? que ele flui, que Ele acorda, que Ele se manifesta e você sente a presença. Basta, talvez você chegou aqui frio, desanimado, com o espírito apagado, mas basta você falar, Senhor Jesus, eis-me aqui, e adorá-lo, que você sente o fervor acendendo a chama no seu coração novamente. Amém, queridos? Aleluia! É uma promessa, ande no Espírito e jamais satisfará o desejo da carne, porque há uma luta dentro de você. E essa luta é um sinal que você foi salvo. Porque quem não foi salvo, o Espírito está morto, então não há luta, a carne prevalece, a carne domina, a alma domina sobre ele, não tem luta porque só tem um. Mas quando tem o Espírito Santo dentro de nós e a carne existe, Deus tratou com a nossa natureza, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E a carne é fraca não é autoridade para pecar, não.
Não é, alguns falam assim, eu pequei porque a carne é fraca. Na verdade, a carne é forte, né? Ela foi forte que venceu. Então, queridos, é muito importante nós entendermos que há uma luta dentro de nós. É uma luta entre a carne e o espírito. Mas se você anda no espírito, você já venceu a carne. E a carne não tem domínio sobre você. A carne não pode seduzir mais. A carne não vai chamar sua atenção mais. As coisas do lado de fora, quando vier te atentar o que está dentro, a carne, ela perde o efeito. Porque quem está governando é o espírito. Amém? Que está no comando é o espírito. Aí você vive numa outra dimensão, a dimensão da fé, a dimensão dos milagres. A palavra de Deus agora passa a ser realidade. O Logos, o escrito, passa a ser rema revelado a você. Você passa a ouvir as promessas de Deus no seu coração. A voz do Espírito Santo passa a ser limpa, clara, audível, perceptível no seu espírito. Tem dia que eu chego durante a tarde e eu falo para o Senhor, Senhor, eu não ouvi sua voz ainda, eu preciso de ouvir. Eu não posso passar um dia sem ouvir a voz do meu Senhor. Eu preciso de ouvi-lo no meu coração. E é uma voz doce, suave. E quando fala, o coração aquece. Os olhos derramam lágrimas. Quando Ele fala, tudo muda. Quando Ele fala, o que não existe veio a existir. Somos chamados para andar nele, porque é a maneira de servirmos a Deus. É o meio que Ele nos deu. É o escape. É a maneira de sermos cristãos. Percebe? Se não andamos no Espírito, nós jogamos fora toda a obra da cruz. Se nós não andamos no Espírito, somos o mais miserável de todos os homens. Porque recebemos algo tão precioso e descartamos. Por isso que é fundamental uma vida de leitura e oração. É essencial e é vital para o nosso crescimento. Quantos estão compreendendo? Você era uma largata que rastejava, mas houve uma metamorfose em você. Metanoia, mudança de mente. Você passou a crer na palavra, e crer na palavra produziu você uma nova natureza. E de uma largata rastejante passou a ser uma borboleta que voa. Aleluia. Éramos largatas na carne, mas agora você é borboleta, aleluia. Amém. Talvez para o homem não pega muito bem, né? Amém, querido? Você é nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo na sua vida. Não volte de novo a jugo de escravidão. Não volte a viver, a rolar na lama. Porque você é cordeiro, não mais porco, cordeiro, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? 1 Coríntios 6,17, mas o que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Você se uniu ao Senhor. Amém? Se tornou um só espírito com Ele. Então, queridos, viva no Espírito, ande no Espírito, e você viverá vitórias, milagres. Você viverá no sobrenatural. Porque um homem espiritual conhece e discerne todas as coisas, e ninguém consegue discernir. Agora em diante, ninguém conhecemos o outro segundo a carne. Se conhecemos Cristo segundo a carne, já não conhecemos mais deste modo. Eu não conheço meu irmão segundo a carne, eu conheço ele segundo o Espírito. O passado dele foi apagado, o que importa agora é quem ele é em Cristo Jesus. Ele é nova criatura, ele é filho amado, ele é favorecido, ele é abençoado. Este é você, eu estou falando de você, nova criatura, filho amado de Deus. Posso ouvir um amém? Portanto, todo crente que é nascido de novo se tornou o templo do Espírito Santo. Você leva o Espírito Santo em todos os lugares que você vai. Amém? E saber disso muda tudo. Tem gente que não anda consciente disso. Ele vive uma vida como se Deus não estivesse nele. Ele vive uma vida como se Deus estivesse distante. Ele esquece do Senhor durante o seu dia. O coração dele não está atraído a Deus. O coração e a mente dele não está conectado ao Espírito, porque ele vive na carne.
Mas quem vive no Espírito, ele ora sem cessar, em todo o tempo. A mente dele está conectada, a mente dele tem louvores contínuos, adoração. Ele é sensível em todo momento para ouvir a voz de Deus. Ele está pronto para ouvir a voz de Deus em qualquer circunstância do seu dia. Ele não anda como se esquecesse da presença, ele vive na presença manifesta. A presença manifesta. Eu sinto fluindo dentro de mim o Espírito. Eu sinto a presença dele, eu tenho convicção, eu tenho fé, eu creio. É isso que é andar pelo Espírito. É andar na presença manifesta. É andar na presença de Deus contínua. É andar quebrantado, é andar atento, antenado às coisas espirituais. Porque ele está no Espírito e não está na carne. A mente dele agora vê de uma maneira espiritual e não carnal. As suas decisões são espirituais. À medida que ele lida com as circunstâncias, a forma com que ele resolve problemas é sempre espiritual. Ele ora sem cessar. Ele ora em todo o tempo. Segundo, ser guiado pelo Espírito. Agora nós somos guiados pelo Espírito. Primeira coisa, andar no Espírito. Ele está dentro de nós. Mesmo se você não sente, mesmo que você não percebe, mesmo que ele esteja apagado ou entristecido pelo pecado, ele está dentro de você, você anda com ele. Amém? Mas agora você pode ser guiado por ele. E ser guiado por ele é através da sensibilidade que se adquire pela busca e o enchimento do Espírito. Uma coisa mais gravíssima no seu coração: se uma coisa que você tem que fazer em toda a sua vida, a mais importante é, coloque como prioridade do seu dia ser cheio do Espírito. Acorde pela manhã com a meta: eu vou acordar e pela manhã me encherei do Espírito e continuarei a ser cheio dele. Isso muda tudo. Isso muda completamente toda a sua vida, para sempre. Tudo é influenciado por ser cheio do Espírito Santo. Você vai ter uma vida sem o Espírito manifesto, sem ser cheio. Você terá uma outra vida sendo cheio do Espírito Santo. Uma vida de conexão, de intimidade, de ser guiado por Ele. Às vezes você tem vontade de ligar para alguém e dar uma oferta para ele, e a pessoa do outro lado fala: como você sabia? Eu não sabia, o Espírito me falou. Você liga para alguém e fala, você libera uma palavra de conhecimento, uma palavra profética. Como que você sabia? Eu não sabia, o Espírito me falou. Porque eu sou guiado por Ele, eu tenho intuição, eu percebo, ouço, tenho convicção de Deus falando comigo. Deus quer falar com você todos os dias, porque Deus fala com um amigo. Se Deus falava com Moisés face a face na velha aliança, quanto mais hoje Deus quer falar com você face a face, como alguém fala ao seu amigo. Quantos querem conhecer e ouvir de Deus? Jesus disse: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas se chamam de amigos, porque o dono, o Pai, revela aos seus amigos a sua vontade. Quantos são amigos de Deus aqui? Deus não tem filhos preferidos, mas tem filhos que o preferem. Amém? Tem filhos que o amam, se entregam completamente, porque foi amado primeiro. Eu não posso viver uma vida sem Ele. Não há vida sem intimidade. Eu seria a pior pessoa, eu seria alguém extremamente chato. Eu seria alguém inconveniente. Eu seria alguém petulante. Eu seria alguém, sabe, difícil de lidar se eu não for cheio do Espírito. Não sou nada se eu não for cheio do Espírito. Seria apenas alguém carnal, miserável, inútil. Deus não precisa de nós se não for por intermédio da manifestação do Espírito. Nós não temos serventia para Deus se não for cheio do Espírito. Quem quer ser servo aqui? Então, se for cheio do Espírito, seremos usados. Se não, não seremos usados. Ah, mas Deus usa quem quer. Pois é, mas não vai nem perceber que Deus te usou. Você nem vai saber, não vai ver.
Deus, Ele usa seus filhos. Deus usa pessoas apaixonadas, que estão sensíveis. Ele está procurando verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se Ele procura, porque não são muitos. Que Deus pode achar no meio de uma geração má e incrédula, essa igreja videira de Itaúna, homens e mulheres apaixonados, intensos e intrépidos. A gente fala assim: eu sou essa pessoa. Amém? Então seja guiado pelo Espírito. Acorde pela manhã e tenha um tempo de comunhão, de intimidade com Ele. E você experimentará de milagres. Você nunca será tão feliz, prazeroso, abundante, se for por meio do Espírito. Assim é o que Deus tem para você. Percebe? Um dia eu fiquei uma semana sem orar. A semana, misericórdia. Fui empurrando os dias. Já não lia mais a Bíblia. Me senti tão vazio, triste, ansioso, inconstante, medroso, incrédulo, cheio de angústia, pensamentos ruins. Eu falei: não me aguento mais, eu não me aguento, preciso correr para o Senhor. Tem um dia nós devemos dizer: basta, chega, eu quero viver e fluir no Espírito. Amém? E quando eu fui orar, a graça do Senhor veio abundante na minha vida, a presença manifesta. Eu falei: como eu desperdicei uma semana, como eu pude desperdiçar uma semana sem essa presença, como eu pude querer viver sem a presença manifesta, sem a palavra dele falando no meu coração, como eu pude viver assim? O arrependimento tomou conta do meu coração, porque eu fiquei uma semana sem orar. Como que pode ter crente que vive meses? Diga misericórdia. Misericórdia. Sabe, querido, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Seja cheio do Espírito Santo, senão as obras da carne vão permanecer. Impureza, lascívia. Sabe o que é lascívia? É olhar sensual. Tem gente que tem um olhar puro, mas tem gente que tem um olhar com lascívia. O olhar dele é sensual. Diga misericórdia. É idolatria, e não só imagens, mas idolatra o dinheiro, idolatra qualquer outra coisa. Coloca no lugar de Deus, dá prioridade a outra coisa do que a intimidade. É idolatria. Feitiçaria, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, rebeldias, divisões. Tudo isso é fruto da carne, inveja, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Mas terceiro ponto: frutificar no Espírito. Amém? Então quando você anda no Espírito, você é guiado por Ele. Ele vai conduzir você em todos os seus passos. Ele vai falar com você aonde ir, o que fazer, o que comer. Tem crente que fica assim: pode fazer isso? É pecado isso ou aquilo outro? Mas quem anda e é guiado pelo Espírito, ele sabe o que fazer. Ele sabe como vestir. Ele sabe como falar. Porque ele não fala de si mesmo, ele fala do Espírito. O Espírito fala por ele, o Espírito conduz. Ele está tão cheio que a palavra dele é a bondade, é a benignidade, é a mansidão. Quando ele abre a boca, é bênção de Deus. Agora os frutos do Espírito vão permanecer na vida dele. O amor, ele vai ser alguém amoroso, que ama, que entrega pelo outro. E vai viver uma vida de alegria. Presta bem atenção: se não há alegria, porque não há uma vida no Espírito. Mas eu sei que no mundo teremos aflições, é verdade? Mesmo quando eu tive perdas, de alguma maneira a alegria entrou no meu coração, porque não há como não ter alegria sendo cheio do Espírito. É o fruto dele. E mesmo a adversidade, a alegria estará dentro de você. Tem pessoas que têm orado dizendo ao Senhor: Senhor, eu quero voltar a ter prazer nas coisas simples. Tem pessoas aqui que oraram ao Senhor: eu quero voltar a ter alegria nas coisas simples, porque eu não tenho mais alegria. Eu acordo pela manhã e é apenas mais uma rotina, é apenas mais um dia. Eu quero voltar a ter alegria. Deus vai encher o seu coração de alegria. E mesmo a perdas, e mesmo a adversidades, e mesmo a prejuízos, a alegria é um fruto do Espírito, amém? Então você vai ter alegria, vai ter paz. O reino de Deus é justiça, paz
E o quê? No Espírito? Alegria. Justiça, paz e alegria. É o reino de Deus. Então, queridos, você vai ter tudo isso no seu coração. Tudo isso, paz, alegria, longanimidade, benignidade. Você quer alguém benigno? Quando na correria do dia, estou terminando, alguém passa, talvez não te cumprimenta, porque estava tão cheio de tarefas, o benigno fala: o fulano está tão atarefado que nem me viu, depois eu vou lá e mando mensagem para ele. Ele é benigno, ele vê com bons olhos. O maligno fala: olha aí para você ver, como é que é agora? Parece que não me conhece mais, chateado comigo, está bravo comigo, passa, não me cumprimenta, arrumou um trabalho, começou a ganhar dinheiro, ficou soberbo, ficou invejoso, só porque alguém não conseguiu cumprimentá-lo. Ele é maligno, ele vê com os olhos ruins. Mas o benigno vê o melhor do outro. O benigno vê com bons olhos. Amém, queridos? Bondade, fidelidade, alguém fiel à obra de Deus, fiel à liderança, fiel à visão, fiel ao seu cônjuge, fiel nos seus filhos, fiel no seu trabalho. Fidelidade é fruto do Espírito. Mansidão, manso como Jesus, humilde, ninguém consegue humilhá-lo. Sabe quem que é humilde? Humilde é aquele que ninguém pode humilhá-lo. Não importa o que você fala para ele, ele não se ofende. Se ele não se ofende, ele não fica magoado, chateado e nem rancoroso. Ele está em paz. Está em paz. Humilde é aquele que tem a capacidade de não ser humilhado. Humilde, mansidão, domínio próprio. Ele sabe se controlar, tem domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quantos querem viver com os frutos do Espírito todos os dias na sua vida? Parecendo com Jesus, transmitindo Jesus, andando nos passos de Jesus. Que o meu falar seja o falar dele, que o meu caminhar seja o caminhar de Jesus. Que a minha vida eu manifeste, eu expresse, que a minha vida seja testemunho de Jesus, que eu leve Jesus para as pessoas aonde eu estiver. Eu só faço isso quando eu ando no Espírito, sou guiado pelo Espírito. Glória a Deus. Por último, viver imergido no Espírito. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne. Olha que imagem, a mão de Cristo e a sua crucificado. Crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também imergido nele. Não é apenas agora mais guiado que produz fruto. Eu vivo, eu ando no Espírito. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Como Jesus andava, como os apóstolos andavam no Espírito em todo o tempo. Que cada palavra da nossa boca seja direcionada pelo Espírito. Que cada decisões, que cada falar nosso seja para abençoar e não para maldizer. Que nossa vida transborde de tal maneira que as pessoas vão perceber a presença de Deus quando nós chegarmos no ambiente. Que nossa vida seja tão cheia do Espírito que as pessoas, ao olhar para nós, vão ver o olhar de Cristo em nós. Que nosso sorriso venha ser o sorriso de Cristo. Que nossos olhos venham ser os olhos de Cristo. Que nossa vida venha representá-lo de uma maneira abundante, plena, que vai mudar histórias, vai marcar direções. Sabe, queridos, pessoas vão querer estar perto de você, porque você está imergido. A unção vai fluir dos seus poros, o poder de Deus vai transbordar na sua vida. Haverá fé, reserva, fé abundante no seu coração, para você orar pelo enfermo em qualquer lugar, em qualquer hora. Haverá fé no seu coração, para que quando você estiver no supermercado, Deus falar coisas da vida de outras pessoas para você, só para você saber muitas vezes. Porque Deus fala com seu amigo coisas só para ele saber. Deus revela coisas grandes, firmes e ocultas que você não sabe, quando nós clamamos e buscamos a Ele. Fica de pé em nome de Jesus. Nós estamos crucificados para a carne. Já não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivia na carne, agora eu vivo pela fé, pelo Filho de Deus que me amou e assim entregou por mim. Coloca um cântico de fé nesta noite,
de enchimento do Espírito, de intimidade, em nome de Jesus.